Olá, meus amados, como é que vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus, né? Agradecer a Deus pela essa oportunidade, né? Tá trazendo mais um vídeo para vocês. E agradecer também a Deus que o canal esteja crescendo, né? O canal tá crescendo. Agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, vocês estão ajudando demais, gente. Vocês imaginam você curtindo os vídeos aqui, vocês comentando, compartilhando. Vai trazer mais e mais incentivo para o canal, para poder trazer mais e mais vídeos para vocês, trazer também conhecimento, como eu disse, você vai ser bem eclético aqui, como direito, política e tudo, né? Muito obrigado para vocês. Se vocês estão vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, porque nós todos vamos crescer junto, né? Quanto mais você se inscrever, mais propagar isso aqui, mais vídeos eu vou trazer para vocês, né? Trazer um conhecimento. E aqui sem trazer divergência nenhuma, esquerda, direita, eu não entro muito nesse mérito, não. Mesmo eu não entrando numa linha de nenhum, porque eu sempre já digo como pego o meu posicionamento, eu sempre, como cristão, como eu já disse aqui, eu sou advogado, professor de direito também, mas eu sou cristão. Então eu sigo princípios da palavra de Deus, é o que eu sigo. Então uma coisa que for contrária aos princípios da palavra de Deus, eu descarto, certo? E eu quero que vocês cresçam junto aqui, eu trazer conhecimento para vocês. E como eu tinha prometido para vocês aqui, gravar um vídeo para vocês aqui sobre como é que se dá a indicação do ministro para o STF. Tem muitas vezes que a gente aqui que não sabe, né? Nesse decorrer de muitos anos que veio essa proliferação em relação ao judiciário, a intervenção do judiciário, que hoje todo mundo tem conhecimento, que antigamente, vamos colocar aqui acho que uns 8 anos atrás, vou bem dizer, não tinha, gente nem sabia quem era o ministro do STF. Hoje em dia, se você botar, as pessoas sabem, né, quem é o ministro do STF, o que é que está acontecendo, a intervenção do judiciário. Então, assim, as pessoas estão começando a estudar, a querer conhecimento, né? E eu prometi aqui um vídeo para vocês, para a gente mostrar aqui como é que se indica, como é que é a indicação. Que às vezes as pessoas criticam, no que o presidente indicou isso, sei o que, não pode isso, não pode aquilo, e tudo, trazer assim um conhecimento. Que infelizmente tem que seguir as regras que estão na nossa Carta Maior, que é o nome de Carta Maior, a Constituição Federal, de 88. Então tem que seguir o que está lá. Então lá é o parâmetro que dá para as indicações. É a regra que tem lá. Então lá não pode ser discutido, né? Se quer mudar alguma coisa, tem que mudar o que está na Constituição, certo? Então, agradecer a vocês, que vocês aí propaguem, aí vocês se inscrevam no canal e comentem e ajudem aí o canal Estude Direito aqui, tá ok? Vamos lá, meus amados, para a gente começar aqui, para a gente dar trazer esse conhecimento para vocês aqui. Aí eu trouxe bem de forma bem objetiva aqui, para poder mesmo a pessoa, diga assim, leigo, que não tem assim muito estudo e tudo, consiga entender, pelo menos, eu vi um vídeo que tinha assim, era assim, assim, pronto. A pessoa provavelmente tem a base na mente em relação a como é que é a indicação. Eu sou bem objetivo, até nas minhas aulas que eu dou, sou bem objetivo mesmo. Vamos lá, como funciona a indicação de ministro para o STF, certo? O Supremo Tribunal Federal é conhecido como guardião da Constituição. E para exercer essa função, ele conta com 11 ministros. Afinal, como são escolhidos esses ministros? Então vamos falar sobre isso aí, né? Aí vamos entender aqui. O que é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, também conhecido como Suprema Corte, é uma instância do Poder Judiciário. Então existe primeiro grau, né, que são que a gente conhece as varas, então são os juízes do primeiro grau. Segundo grau, que são os tribunais que tem, Tribunal dos Estados, que estão desembargadores e tudo. Aí depois vem o superior, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aí depois vem a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Também conhecido como Suprema Corte, é uma instância do Poder Judiciário e tem como responsabilidade a guarda da Constituição Federal de 1988, como estabelecido pelo artigo 2 da referida Constituição Brasileira. Só aqui para você, no artigo 2 lá, você vai ver a competência do Supremo Tribunal. Ali tem o artigo 1, Supremo Tribunal Federal
compõe de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibata. Aí, parágrafo 1. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois da aprovada escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Pronto. Aí, no artigo 102, você pode abrir a Constituição Federal, você vai lá no Google, você consegue encontrar a Constituição. Aí você vê a partir do artigo 1 e artigo 2, você vai vendo. Aí, o artigo 102 diz: compete o Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso 1, processar e julgar originalmente. Aí vai dizendo a competência do Supremo, aí vai. Certo? Vamos continuando. O Supremo está no topo da hierarquia entre os tribunais e aprecia casos que representam ameaça à Carta Magna. Carta Magna é a Constituição Federal. Assim como o Legislativo, que tem os 3 poderes. Tem um Executivo, Legislativo e o Judiciário. Nenhum está superior ao outro, não. Entendeu? Cada um na sua competência. Certo? São os poderes, são o que chama contrapeso, que chama relação. Então, assim, são 3 poderes. Não existe um poder absoluto, não. O Supremo não manda no Legislativo, como também não manda no Executivo. O Executivo não manda no Legislativo, o Executivo não manda no Supremo. Infelizmente, é o que a gente não está muito vendo hoje em dia no nosso país. O Supremo está no topo da hierarquia entre os tribunais e aprecia casos que apresentam ameaça à Carta Magna. Assim como o Legislativo, o Judiciário é um poder independente. Logo, o Presidente da República não exerce autoridade sobre o STF. Criado após a independência do Brasil, a priori era intitulado Supremo Tribunal de Justiça e foi renomeado como Supremo Tribunal Federal apenas após a proclamação da República. Aí tem um órgão que tem 130 anos de história, portanto, como apontado pelo ministro Luiz Fux, de 1891 até os dias atuais, o Supremo Tribunal Federal perpassou 6 constituições e testemunhou o amadurecimento cívico da nação brasileira. Aí vem, esse amadurecimento pode ser notado na atual regulamentação que rege o Supremo, estabelecendo os artigos 101 e 103b da Constituição Federal. Aí vamos lá. Qual o papel do ministro? Certo? Qual é o papel do ministro? Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal assume então a responsabilidade de guardião da Constituição Federal, controle de constitucionalidade e até mesmo julgamento de crimes cometidos pelo Presidente da República. Controle de constitucionalidade é saber se as leis que estão abaixo, por exemplo, uma lei federal aprovada ou uma lei estadual e tudo, elas vão de encontro ao que está escrito na Constituição. Se ela segue o que está na Constituição, se ela for contra alguma coisa, contra a Constituição, eles vão apreciar e vão dizer se ela é constitucional ou não. Entre as competências de um ministro do STF estão controle de constitucionalidade por via de ações diretas de inconstitucionalidade, que é isso que eu falei, de lei ou ato normativo federal ou estadual, ação declaratória de constitucionalidade para declarar se é constitucional ou não, descumprimento de preceitos fundamental da Constituição, entre outros. Então, o que tiver de encontro que eu falo que vai de forma confrontar a Constituição Federal. Aquilo ali está confrontando, aquilo ali não se adequa para a Constituição. Então, tem que ser declarado constitucional aquilo ali. Aí vamos lá. Primeiro, até quando o ministro do STF pode ficar no cargo? O cargo de ministro do STF é vitalício, certo? Isso significa que cada ministro tem direito a ocupar a vaga até sua aposentadoria, que pode começar aos 65 anos de idade e deve acontecer até os 75 anos. O ex-ministro Marcos Aurélio, por exemplo, era o membro mais antigo do Supremo, chamado de decano, com 31 anos de serviços prestados. Coteja que o ministro Marcos Aurélio parece que entrou no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi nomeado por Fernando Henrique, esteja enganado. Então o ministro se aposentou em julho de 2021 para ocupar o seu lugar. O presidente Jair Bolsonaro indicou André Mendonça, que até o momento ele é advogado-geral da União. Aí vem. É vitalício o cargo. Então quer dizer que o ministro não pode sair de qualquer forma, nada não. Pode sim. Então vale lembrar que os ministros do STF também podem deixar o cargo em decorrência de um pedido de impeachment que deve ser encaminhado ao Senado. É o que está acontecendo. Tem um bocado de pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu estou enganado, parece que tem de Barroso também. Não sei se tem de outros lá.
né? Então, o Senado, sim, o Senado ele pode correr e pode ser impeachment e sair do cargo. Então, é bom depois aqui eu gravo um vídeo falando como é que se dá o impeachment de um ministro, como seria, certo? Mas né, agora a gente está terminando aqui como é que é a indicação. Então, como são escolhidos os ministros do STF? Vamos lá. A escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal ocorre em um processo que envolve os poderes executivo e legislativo, certo? Fixe bem aí, legislativo, executivo, legislativo. Vamos lá. Primeiro, indicação do presidente. Em caso de aposentadoria ou morte de um dos ministros do STF, inicia-se, sem qualquer prazo estipulado, os trâmites para a nomeação de um sucessor do cargo. Apesar de não ser uma determinação legal, o Brasil segue o ritual da Justiça dos Estados Unidos, semelhante aos Estados Unidos, em que o novo nome vem de uma indicação do presidente da República. Então, é o presidente, que é o poder, que administra, que é o poder executivo, que ele vai indicar quem que vai ser o ministro do STF. Se aposentou o ministro, pronto. Aí quem é o presidente vai indicar quem vai ser o ministro. Ou faleceu e tudo. É o ministro que vai, é o presidente que vai indicar, certo? A Constituição Federal diz que os ministros do STF devem ser brasileiros natos, com mais de 35 anos, veja só, com mais de 35 anos, então tem que ser com mais de 35 anos, e menos de 75 anos. Deve também ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Vale destacar que os ministros devem ser brasileiros natos porque o presidente da corte está na linha de sucessões do presidente da República. O que é isso? Se o presidente da República se ausentar, aí vai o vice-presidente da República, aí não tá, aí vai o do Senado, né? Lá do Senado, não tá, aqui existe uma linha sucessória, até chegar no próprio ministro do STF. Então ele tem que ser brasileiro nato, a nomeação dele. Aí veja só, a indicação tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. A idade, né? Notável saber jurídico, conhecimento do direito, né? E reputação. É complicado aqui, porque isso aqui é muito subjetivo. Isso aqui, infelizmente, não tem como, por exemplo, o próprio STF querer barrar uma nomeação da indicação do presidente. Não pode, a indicação é competência do presidente da República. Indicar. Então, é muito subjetivo. O cara entende o direito. Reputação ilibada, como é a conduta. Então é uma coisa muito subjetiva. Aí, entendeu? Como foi que ocorreu agora a indicação do ministro Flávio Dino? No meu ponto de ver, ali, ele não era para ser indicado. Não era para ser indicado. Ser indicado não. Quem é o presidente e ninguém não tem como impedir. Mas passar que vai ser agora com a sua aprovação. Quero chegar no outro ponto aqui. Em relação à reputação, o que ocorre é muito complicado isso aqui. Mas no ponto de vista, para mim, ele não era para ter sido aprovado. Aí vamos lá. Com esses são os únicos requisitos. O ministro não precisa necessariamente ser um juiz ou um advogado. Veja só. Teoricamente, não precisa sequer ter formação acadêmica em direito. Porque assim, lá nos requisitos não diz que ele precisa ser formado em direito, que é ciência jurídica. Tá vendo? Aí tem um exemplo aqui. Apesar que foram poucos os casos de indicados que não era da área. Um exemplo é o médico Cândido Barata Ribeiro, cuja sua indicação foi barrada pelo Senado em 1894, após ter sido ministro por 10 meses. Entendeu? Foi um médico que foi indicado. Veja só, é o conhecimento para vocês aí. Então, assim, em regra, não precisa ser formado em direito, ciência jurídica. Veja como é complicado isso aqui. Tá na Constituição. Isso aqui, não sei como conseguiu seguir um exemplo desse. Era para ser uma coisa mais restrita, mais para essas indicações. Aí vamos lá. A aprovação do Senado. Vai ser a aprovação. Vamos lá. Indicou o presidente, certo? Quem vai ser aqui. Bom, tá lá quem vai ser. Então eles levam para ter a aprovação. Quem vai dar a aprovação para realmente ele exercer o cargo de ministro é o Congresso. Então o Congresso que vai decidir. Se o Congresso quiser rejeitar, é o Congresso que vai rejeitar. Não é ministro do STF, não é ninguém não. É o Congresso. É o Congresso. A indicação do presidente não é soberana.
Isso significa que o indicado deve ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Apenas depois dessa etapa, o presidente poderá nomear o ministro e este assumirá suas funções junto ao STF, em ato solene de posse ao cargo de ministro. Aí vamos lá. Antes da escolha do presidente ir a plenário no Senado, compete à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal analisar se o indicado possui notável saber jurídico, realizando a chamada sabatina. Nela, o indicado é questionado sobre os mais diversos assuntos políticos, jurídicos e pessoais. Em 2015, por exemplo, na sabatina de Edson Fachin, que durou mais de 12 horas, discutiu-se, entre outros assuntos, a redução da maioridade penal, a lei da anistia, casamento gay e aborto. Aí vem, após da sabatina, a comissão emite um parecer que é submetido ao plenário do Senado, onde todos os senadores decidem se a indicação do presidente pode realmente ocorrer. O candidato a ministro precisa ser aprovado pela maioria absoluta da Casa, no mínimo 41 senadores. Em toda a história do STF, já houve mais de 300 ministros e apenas 5 rejeições na sabatina. A última foi há mais de um século, em 1894, com o próprio Barata Ribeiro, aquele que eu falei. Naquela época, a sabatina podia ocorrer antes ou após a nomeação. Então, quem vai aprovar aqui é o Senado. Aqueles são os requisitos que eu falei. Aqui é o Senado. Então, veja só, meus amados, como é complicado. Porque assim, se o governo estiver junto com o Congresso, passa brincando. Então, hoje em dia, é muito difícil você ver uma rejeição. O governo, mesmo que a gente vê que a pessoa não tem a mínima condições, o cara pode ter o saber jurídico que tiver, mas se o cara é envolvimento em corrupção, se é envolvimento com isso, escândalo, essas coisas, a gente vai... E aí? Como é que fica? Entendeu? Como é que fica? Então, se tiver junto com o governo, é o que a gente vê que acontece, acaba sendo aprovado e passa. Pronto. É o ministro do STF, né? O que aconteceu assim, com uma coisa assim que, do meu ponto de vista, que aconteceu quando foi Lewandowski, foi Lewandowski que foi quando foi aposentado e entrou o Zanin. Zanin era advogado pessoal, gente. Pessoal do presidente Lula. Veja só. Aí é complicado. É complicado, gente. É isso aqui que, do meu ponto de vista, que tem que mudar na Constituição. Para mim, isso aqui tem que mudar. Essas indicações para o STF tem que mudar. Vamos lá. Depois a gente começa a comentar isso aqui. Enfim, a nomeação. Uma vez que o novo ministro é aprovado, o presidente assina o decreto de nomeação, geralmente publicado no Diário Oficial da União, no dia seguinte à votação na sabatina. Alguns dias depois ocorre a cerimônia de posse, em que um recém-integrado ao Supremo Tribunal assina um termo de compromisso, o livro de posse, na presença de representantes dos 3 poderes, amigos e familiares. Após a cerimônia, ele inicia seus trabalhos na instância máxima da Justiça Brasileira, possivelmente herdando os milhares de processos do seu antecessor. Então, se ele assumiu aquele cargo que se aposentou, ele vai assumir todos os processos. Como você pode perceber, o modelo brasileiro de indicação e nomeação a ministro da Suprema Corte respeita a separação de poderes. Certo? O futuro ministro que pertence ao Poder Judiciário deve ser indicado e nomeado pelo Presidente da República. Ele do Poder Executivo também deve ser votado e aprovado pelo Senado, órgão do Poder Legislativo. Então, é isso aí para poder indicar. Infelizmente, a gente vê assim muito envolvimento político, né? Decisões. É por isso que o que está hoje a gente vê ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. É complicado. Para mim, isso aqui, no meu ponto de vista, tem que mudar. Tem que mudar isso aqui, essa indicação, mudar criar um mecanismo, alguma coisa assim, para impedir envolvimento político no próprio órgão. Eu vi aqui até o próprio presidente Lula dizendo tem que ter um político ali dentro. Não tem que ter político ninguém ali, não. Tem que ter político, não. Tem que ter a pessoa realmente que atua de forma jurídica, que vai ter guardião da Constituição mesmo ali e acabou-se. Não ficar intervindo, como está tendo essas aberturas de inquérito
essas coisas, com todo o respeito que tem aos ministros lá, não concordo com o que está acontecendo lá. Então é isso aqui que se dá a indicação. Sei lá, criar um ícone, por exemplo, quer continuar com a indicação pelo presidente? Vamos. O indicado tem que ter pelo menos, um mínimo, 10 anos sem envolvimento na política. Sem envolvimento com qualquer partido político. Sem envolvimento com qualquer partido. Ele teria que ter a vida dele toda vasculhada, tudo. Toda investigada a vida dele. Criar requisitos assim. Para realmente saber a idoneidade da indicação, quem é. Ter, por exemplo, você quer ser indicado? Você quer ir, né? Pronto, você vai ter a quebra de sigilo fiscal seu, bancário, telefônico, tudo. Vai vasculhar a sua vida toda. Você quer ir para esse cargo mesmo? Entendeu? Então, assim, eu sei que não é a coisa perfeita que vai ter, mas a gente vai ter pelo menos alguma coisa para dar credibilidade, assim. Parar com essas indicações pessoais, não porque foi meu advogado, atuou comigo, não sei o que, vai estar lá, né? E também ver como é que é esse notável saber jurídico. Não é a pessoa só saber do direito, não. Às vezes a pessoa ter pelo menos um mestrado, ter lançado algum livro, assim, ter uma ampla. Porque a gente tem que entender, meus amados, ali, que é uma indicação à Suprema Corte ali. Não é algo assim, qualquer não. Então, criar mecanismos, requisitos, assim, para dar mais uma segurança lá dentro. Para não ter nada de decisões com decisões políticas, nada, intervir tudo isso aí. Então, infelizmente, assim, a Constituição hoje diz que é dessa forma. Então, é como eu digo, se o governo estiver junto com o Congresso, vai passar. Tranquilo mesmo, é como diz assim, é só nem precisa ter cursado o direito de ciência jurídica. Imagina, pronto, como eu digo, um médico, mas um médico que tem envolvimento e tem um saber do direito. O cara pode acontecer. Pode acontecer. O cara tem um conhecimento do direito, meu amigo, acompanhamento como é que é as situações e tudo. E aí? Tá entendendo? Então é isso que tem que fazer. É essa forma que tem que mudar. Entendeu? Eu não vou aqui entrar muito em questões que está acontecendo no STF, né? A gente sabe, a população, assim, é uma coisa que eu digo, a população, ela não está inerte, né? A população, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe o que está ocorrendo no seu país. Isso aí é fato. Não tem como a gente negar o que está ocorrendo, né? Aí como pergunta, Bruno, tua opinião, assim, é muito complicado a gente começar a opinar aqui. Porque você pode ser censurado, você pode ser processado. É muito complicado. Eu não concordo com o que está acontecendo. Como eu digo, eu não concordo com o que está acontecendo. Não concordo com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Esses inquéritos que está envolvendo. É como eu assim, no dia 8. As pessoas que fizeram, realmente, que apredrejaram lá, quebraram o patrimônio público, tem que sim ser responsabilizadas. Isso não existe. Você pode se manifestar. Agora, manifestar sem violência, sem agredir as pessoas, sem injuriar, sem difamar. Manifestação pacífica. Eu não concordo com aquilo, fazer minha manifestação, mas sem violência, sem nada. Então, eu não vi ali a abolição ao Estado Democrático, não vi ali tentativa de golpe. É assim, é um ponto de vista. Agora eu posso ser processado porque eu não vi que foi uma tentativa de golpe. Eu tenho que realmente acreditar, tenho que aceitar que houve golpe e ali a tentativa de golpe. Então, assim, tá complicado a gente se manifestar assim, né? Mas tudo tem que começar pelo Congresso. O Congresso tem que tomar atitude, tem que começar a fazer as coisas, né? Principalmente com isso aqui, como é que se dá a nomeação, a indicação. É o Congresso que tem que mudar. Não, vamos mudar isso aqui. Eu vi aí um já palestando que tem que ser através de concurso, né? Também a pessoa tem que ser concursada para poder assumir um cargo de ministro do STF. Então, assim, é coisa que tem que se estudar e começar a agir. Então, é esse conhecimento que eu trazer para vocês, como vocês ficarem cientes como é que é a indicação. Então, não tem como, se por exemplo, não pode, por exemplo, o STF impedir, vamos dizer, algum ministro impedir a nomeação do indicado. Não pode. Porque a indicação é do presidente. Entendeu?
É ato do presidente, então não pode intervir. Ele não pode intervir. Não pode. É indicação do presidente. O presidente vai indicar, entendeu? Indicar, tchau. Pode fazer o quê? Né? Foi, por exemplo, a coisa aqui assim que... Deixa eu só terminar aqui, só um fato bem interessante aqui para trazer para vocês. Aqui, pronto. Aí hoje, a composição do STF, né? Vou falar tal. Rosa Weber se aposentou. Quem entrou no lugar de Rosa Weber foi o ministro Flávio Dino, né? Ministro da Justiça. Não concordei, né? Ele realmente foi juiz federal, todo mundo falando, tem um notável saber jurídico, mas assim, é muita divergência. Não quer entrar assim, realmente. Eu vi uns vídeos, né, falando de comunismo. Eu entendo que comunismo vai totalmente de encontro com o Estado Democrático de Direito em relação à democracia e tudo. Então são situações assim que eu não concordei, não é o método que eu vou entrar agora. Quero entrar nisso aqui. Aí tem o ministro Roberto Barroso, né, que agora ele é presidente, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski já tinha saído, se aposentou. Quem entrou foi Rosanin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Aí vem assim, e as turmas do STF? O Supremo possui 2 turmas e cada uma delas possui 5 ministros, sendo que um membro mais antigo preside o grupo. Essa formação tem duração de 1 ano até que todos tenham ocupado a presidência. A composição atual é o seguinte: primeira turma, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Roberto. Isso aqui mudou, entendeu? Porque Rosa Weber se aposentou, né? E Luiz Roberto Barroso, ele é presidente agora do STF. Aí a segunda turma, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski se aposentou, Edson Fachin e André Mendonça. Então quem entrou no Lewandowski foi Zanin, né? E de Rosa Weber foi o ministro Flávio Dino. Pronto. Então é por aí. Uma coisa que eu acho interessante assim, que não pode, para mim, intervir nos poderes. Um poder não pode, assim, são exceções que tem a intervenção de um poder no outro. Não é regra. São exceções que tem, né, que não pode sair intervindo. Por exemplo, eu quero trazer para vocês aqui que no tempo de Bolsonaro foi indicar para foi ramagem para indicação da Polícia Federal, foi para ser, deixa eu ver, foi ser o que aqui? Deixa eu só pegar para vocês aqui. Tô só abrindo aqui para trazer para vocês aqui, para você trazer. Diz assim: ministro Alexandre de Moraes suspende a indicação de ramagem para a Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a indicação do delegado feita por Bolsonaro por possível desvio de finalidade. Horas depois da decisão, o presidente recusou e cancelou a nomeação. Então, no meu ponto de vista aqui, não era para intervir, não. É ato do presidente. Bolsonaro que quis recorrer e tudo. Então, ele interviu no poder executivo. Entendeu? Aí, Bolsonaro foi, cancelou, recuou e cancelou a nomeação. Isso aqui não pode acontecer, né? Isso aqui não pode acontecer. E foi o que aconteceu. Então, não pode. Só trazer só essa notícia que aconteceu aqui no governo Bolsonaro aqui. Não vou entrar muito nesse método, foi bem rápido aqui para poder mostrar a vocês que não pode, nenhum dos poderes são totalmente independentes. Então, são totalmente independentes. Aí eu vou depois trazer para vocês aqui. Deixa eu ver, tá? Só para ver. Acho que não foi questão. Os poderes são independentes, né? Mas não é questão de se discutir nesse negócio. Depois eu trago um vídeo para vocês
referente a isso aí. Como se dá intervenção, porque se pode intervir no outros poderes ou não pode intervir, entendeu? Aí eu trago depois para vocês, que eu vou também trazer para vocês aqui depois, gravar um vídeo em relação a como se dá um impeachment de um ministro do STF, né? Depois eu gravo um vídeo aqui também explicando para vocês sobre isso aí, também da intervenção de um poder no outro. Por exemplo, o STF, o Poder Judiciário lá, intervir no Legislativo, intervir no Executivo, entendeu? Então assim eu vou trazer depois aqui explicando para vocês aqui, porque não é regra, não pode. Tem um contrapesos que a gente chama. Mas eu vou trazer um vídeo bem aqui para dar uma amplitude e explicar bem direitinho para vocês. Tá ok? Pronto, meus amados. Isso aqui é um vídeo para poder saber como é que dá a indicação. Tá bem objetivo aqui para vocês entenderem como é que é essa indicação, que é conforme a Constituição. Então, se não muda o que está na Constituição, vai ser assim. Então, o que tem que mudar é isso aqui. É isso aqui que tem que mudar, né? Então, assim, notícias que eu tenho em relação à mudança até agora, não sei se teve alguma coisa no Congresso. Eu não sei que teve, foi um projeto que já está para ser aprovado. Essa das decisões monocráticas, que é outra coisa que eu não quero trazer aqui em relação ao que deu muita questão, discussão até do próprio Supremo em relação a isso aí. Tá ok? Então tá aí, meus amados. Espero que vocês gostem aí. Eu peço para vocês compartilhar e curtir esse vídeo aí, trazer conhecimento para vocês aí sobre a indicação. Tá envolvendo aqui o direito e a política. Obedecer. Porque eu acho que o que eu tenho na minha mente, o juiz tem que se manifestar nos autos. O juiz tem que ficar, não digo, ele não tem que estar tendo conhecimento da política, porque o direito é política, mas sem envolvimento em ideologia. Mas o próprio juiz, ele tem que estar afastado dos holofotes da política. O juiz, o ministro, tudo no seu lugar lá, se manifestar nos autos de forma jurídica, de forma fundamentada ali, não ficar dando entrevista, ficar... Não, o juiz ele tem que falar nos autos. O juiz ele tem que falar nos autos. É lá que ele tem que se manifestar. É lá, não ficar sabendo, não a política, não o presidente que está aí, ou não sei o que, tá, esse desenvolvimento junto com o poder executivo. Eu assim, tá muito confuso, né? Hoje tá muito confuso. Tá muito confuso. Então, para mim, do meu ponto de vista, o juiz, o desembargador tem que se manifestar nos autos. É lá que ele tem que se falar. Tem que sair dos holofotes. Ele não pode ficar nos holofotes, tem que estar lá. Estou dizendo que o juiz aí não pode dar uma palestra, ser convidado para uma palestra normal, mas ele tem que saber discernir as coisas, né? Para não dar essa polarização que está dentro da política, essas coisas e tudo. Tá ok? Tomara que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Peço que vocês curtirem, compartilhar e comentar também. Obrigadão aí, Deus abençoe vocês.